Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre equipamentos de montanhismo e vamos começar por aquele que talvez seja o mais importante no sentido de quando a gente vai escolher os nossos equipamentos, este é aquele que vai comportar, aquele que vai levar, aquele que nós vamos carregar todos os demais equipamentos. Além de ser um equipamento que também tem o seu custo, então é importante fazer já uma escolha correta e de acordo com o local que a gente vai, é importante saber quais são os tipos, no caso da mochila, né, que é o equipamento que nós vamos falar hoje, para não errar, né, e acabar carregando uma mochila errada e isso acabar comprometendo toda a nossa aventura. Então, vamos começar. Provavelmente você que já está começando a se aventurar, querendo ir para as montanhas, fazer a sua caminhada na natureza, deve já estar se procurando aí alguma mochila, observando já algumas características. E aí a primeira coisa que a gente observa é que tem basicamente dois tipos de mochila, que é a mochila de hiking e a mochila de trekking. Bem, esses são dois conceitos que foram trazidos pelas indústrias americanas na hora de classificar essas mochilas e de algum modo foi aceito e a gente vem falando nesse modo, né, classificando elas em hiking e trekking, ou como a gente falava há um tempo atrás e ainda é utilizado esse conceito, que é as mochilas de ataque e as mochilas cargueiras. Então eu vou usar essa nomenclatura aqui para poder explicar melhor essas duas e tentar encaixar isso nesse conceito também que a indústria vem trazendo, que é o do hiking e do trekking. Então vamos lá. Nós temos as mochilas que são as mochilas de ataque e as mochilas cargueiras. Basicamente é isso. E aí algumas características vão diferenciá-las entre elas. E aí essas características que eu quero apresentar para depois você saber qual a melhor escolha para a sua mochila de acordo com a aventura que você quer fazer. Bem, antes eu queria fazer uma reflexão de que será que outras mochilas, além das mochilas específicas para caminhada, servem? Por exemplo, eu tenho uma mochila, aquelas mochilas de escola, por exemplo, né? Mochila comum, ela poderia ser utilizada para uma aventura, para fazer uma ascensão em montanha? Bom, de certo modo sim, né? De qualquer modo, qualquer coisa que você coloque aqui nas costas vai comportar os seus equipamentos, vai carregar e tudo mais. Mas o que a gente está falando aqui é de equipamento específico para essa modalidade, que é o montanhismo. Então nós vamos agora destacar as características que fazem dessas mochilas serem uma mochila específica. E não somente aquela mochila comum que a gente utiliza para o nosso dia a dia. Eu vou colocar esse destaque utilizando aí as diferenças entre as mochilas de ataque e as mochilas cargueiras, tá bem? Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui uma mochila, essa mochila aqui, ó, que é a mochila de ataque. Nós temos aqui do lado uma mochila maior, que é uma mochila cargueira. Além disso, nós temos uma mochila que podemos ainda tentar criar uma subclassificação, que seria uma mochila semi-cargueira. Seria uma mochila que ficaria com características entre as mochilas de ataque e as mochilas cargueiras. Bem, quais são as primeiras características nas quais a gente pode entender se é uma mochila de ataque ou uma mochila cargueira? A primeira é o tamanho dela. Isso é muito óbvio, né? Porque conforme a gente vai para as aventuras mais longas, travessias, aventuras com acampamento, por exemplo, isso faz com que a gente tenha que levar muito mais coisas. Então, quanto mais dias, se há acampamento ou não há, então já envolve ali a barraca, saco de dormir, isolante, são equipamentos que no ataque a gente não precisa carregar. Então, mas é importante também tentar entender agora rapidinho o que é o conceito de ataque e as mochilas de cargueira. Ataques são mochilas pequenas utilizadas para aventuras de apenas um dia, ou seja, seria o hiking. E a cargueira são utilizadas para mais de um dia, e aí, de acordo com a aventura, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 dias, né, até mais. Então são mochilas bem maiores porque precisam comportar mais equipamento, precisam levar a barraca, precisam levar muitas vezes coisas para o lado de fora, coisa que nas mochilas menores, muitas vezes a gente não precisa porque leva pouca coisa, então raramente a gente vai levar alguma coisa pendurada. Já nas mochilas cargueiras, então a gente já pode até observar que possui algumas coisas aqui, né, para a gente pendurar. Então isso também já é uma das características. Então, o fato então de ser menor, elas são mochilas, né, mais simples. Então a gente pode tentar buscar uma classificação pelo tamanho dela, né? Então, essas mochilas menores, elas variam aí de 20 a 40 litros aproximadamente. Cada marca vai trabalhar com as suas medidas. As mochilas são classificadas por litragem, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma mochila de 38 litros, seria uma mochila de ataque. Já essa aqui
que seria uma mochila semi-cargueira já um pouco maior, tem 44 litros. Então a gente pode imaginar que tentar encaixar isso aí numa classificação de que de 20 a 40 seria uma mochila de ataque e de 40 a 60 são mochilas semi-cargueiras. E a partir de 60, então a gente já tem as mochilas cargueiras. Por exemplo, essa aqui é uma mochila bem maior, né? Então a gente vê aqui, ó, uma mochila de 60 mais 15, ou seja, são 75 litros. Então é uma mochila muito maior, muito mais robusta. Então essa seria a nossa primeira característica. Além disso, o que mais a gente pode observar nelas, né? Nós temos mochilas aqui que são mochilas de ataque, nas quais elas vão ter um compartimento principal, o acesso para colocar a bolsa de hidratação, tem os bolsos laterais, tem um bolso frontal para as coisas menores. Aqui na frente a gente tem um costado, né? Primeira característica que a gente observa aqui que diferencia essas mochilas das mochilas normais é a barriqueira, né? Então todas elas vão ter isso aqui porque o objetivo das mochilas de montanha, né, de montanhismo, trekking, é transferir o peso, o máximo de peso possível para a região aqui do quadril. Então a gente não vai sentir tanto peso aqui nos ombros. Coisa que as mochilas comuns não tem, né? Essa barriqueira aqui e o ajuste aqui do peito para transferir esse peso, né? Se você vai para fazer uma trilha curta, por exemplo, uma trilha de cachoeira, poucas horas de caminhada, uma mochila comum vai resolver o seu problema porque você não vai carregar tanto peso. A partir do momento que você começa a carregar mais peso, por exemplo, mesmo sendo de ataque, uma aventura de um dia, muitas vezes a gente precisa carregar bastante coisa. Se você vai fazer uma subida de uma montanha que tem pouca água, então você vai ter que carregar muito mais água porque é água para o dia todo. Ou lá em cima é frio, você vai ter que levar roupas para frio, além dos itens de segurança. Então isso de alguma maneira vai pesar, né? Quem gosta de fotografar, carregar equipamento de fotografia, então tudo isso é importante. Então as mochilas de ataque, elas já têm essas características que as mochilas cargueiras têm, porém muito mais simples para elas serem mais leves também, porque não adianta ela ter uma estrutura muito robusta, isso vai tornar ela pesada, isso, né, vai ser um peso que você vai carregar. Posso fazer um acampamento, levar isso aqui como mochila cargueira? Até pode, só que você vai ter que já ter equipamentos mais leves, né? Alguns equipamentos mais modernos que são mais leves, né? Barraca mais compacta, sacos de dormir mais leve, isolante mais compacto, então tudo isso para poder caber dentro da sua mochila. Então depende muito do seu estilo. Já as semi-cargueira, elas têm alguma característica bem interessante porque ela acaba servindo tanto para um quanto para outro. Se você vai fazer uma aventura 2, 3 dias, muitas vezes, se o seu equipamento for um equipamento compacto, você for uma pessoa minimalista, ela vai servir muito bem, porque ela já tem várias características que as mochilas de ataque não têm, mas que as mochilas cargueiras vão ter. Por exemplo, ela vai ter aqui na lateral seus bolsos, os bolsos laterais, na qual a gente já consegue colocar muito mais coisa, que a região do ombro e a barriqueira já são mais robustas, vai ter um encostado mais confortável. Alguns modelos já vai ter haste, né, faz o molde das nossas costas. Temos mais bolso, né, aqui ó, 1, 2, 3, tem um bolso aqui em cima também, coisas que de ataque geralmente não tem. Além de ser maior, então ela vai caber mais coisas. Mas se você quiser usar essa mochila como ataque, também ela serve porque ela não é tão pesada, ela já não é tão robusta, tá bem? Então ela fica entre o de ataque e a cargueira. Agora vamos falar da cargueira, né? A cargueira já podemos observar que já é uma mochila muito mais robusta, já é uma mochila muito mais estruturada. Ela tá cheia aqui de fitas ao lado, né, na parte externa da mochila. Agora a gente pode pendurar coisas aqui que vai ser transportado lá de fora. Por exemplo, um isolante térmico aqui nessa região, ou uma barraca, apesar que a barraca é melhor colocar dentro. E aqui uma característica que já começa a aumentar e melhorar conforme a mochila for ficando mais robustas, e mochilas de cargueira, né, as mochilas de trekking. Elas vão ter muito mais fitas aqui de ajustes da mochila, né, porque não basta você somente colocar as coisas dentro da mochila, é importante que ela fique compacta, fique bem apertadinha, fique firme. Então essas fitas aqui ela vai fazendo o ajuste para a carga da sua mochila ficar bem firme. Então, além de ter muito mais capacidade, além de ser maior, ela é uma mochila muito mais estruturada. A gente pode ver que aqui ó, a alça dela é muito mais rígida, é uma alça muito mais confortável, tem muito mais espuma. Aqui na barriqueira também ela é muito mais firme, tem um costado com muito mais espuma. Além de ela ter aquelas hastes internas que
faz o formato da lombar para transferir o máximo de peso para a mochila. Essa é uma mochila, por exemplo, que chega a transferir em torno de quase 90% do peso todo para o quadril e quase você não sente peso aqui nos ombros. É uma mochila que dá para carregar muito peso, dá para carregar aqui até 40 quilos e tem uma transferência com muita eficiência para a cintura. Mas toda essa robustez, esse conforto que você vai ter durante a sua caminhada, ela tem um preço também. O preço é o próprio peso da mochila. Então, mochilas, quanto mais robustas, quanto mais confortáveis elas são, mais pesadas elas são também. Afinal, você tem uma haste aqui no meio, você tem mais espuma, você tem um tecido mais resistente, você tem muito mais partes que compõem ela, o próprio tamanho dela é maior, então isso torna ela mais pesada. Então, se você vai fazer uma atividade na qual não precisa tanto peso, não precisa tanto equipamento, muitas vezes a mochila vai acabar pesando mais do que o necessário. Então, em alguns casos, uma semicargueira já poderia resolver o seu problema, tá? Enquanto características, né, principais são essas. Tamanho, então começa das menores para as maiores. Quanto maior, né, as que são mochilas cargueiro como essa, elas são mais resistentes, elas são mochilas que transferem muito mais, né, a transferência de peso aqui para o quadril e não ao ombro. E são mochilas que têm, né, a sua capacidade de peso, né, de se carregar muito mais coisas, muito mais eficiente do que essas aqui. Tá? Então, se você colocar 20 quilos numa mochila dessa, vai ser confortável, né? Vai ter uma sensação de que você não está carregando tanto peso. Se você colocar 20 quilos numa mochila dessa aqui, que é muito mais leve, tem uma estrutura muito mais frágil, você vai sentir esse peso muito mais aqui nos ombros, porque ela tem uma certa quantidade de peso na qual ela vai ser eficiente. A partir disso, ela começa a perder a sua eficiência, tá? Então, qual escolher, né? Então, se você tem uma de ataque, uma semi-cargueira e uma mochila cargueira, né? Então, qual que você precisa ter? Se você é uma pessoa que prefere fazer todos os tipos de atividade e também fazer acampamento, o ideal é você ter pelo menos duas, né? Pelo menos uma de ataque, uma mais leve, e uma mochila grande, uma mochila cargueira. Ah, mas eu não quero ter as duas, eu quero só ter uma. Se você é uma pessoa que não gosta de acampar, não gosta de fazer travessias, né, uma mochila de ataque já é o suficiente. O que eu acredito que não é muito o perfil, né, dos aventureiros. As pessoas preferem, né, ter uma mochila na qual ela possa fazer qualquer atividade. Quem começa fazendo uma atividade mais leve, em algum momento vai querer acampar, vai querer fazer uma atividade mais longa. Então, ter uma mochila cargueira acaba sendo indispensável. Então, qual escolher? Se você está começando agora, começa por uma mochila mais simples, e aí você vai conhecendo, vai entendendo melhor e vai mais para frente ter uma mochila um pouco mais estruturada. Uma opção, se você quer apenas uma e não quer ter duas mochilas, né, ou mais, é ir para uma semi-cargueira. Que ela vai ser uma mochila que vai servir para você fazer atividade de ataque, ela não é tão pesada, mas ela já suporta você carregar aqui os seus equipamentos para um acampamento, por exemplo. Tá? Bem, gente, em resumo é isso, né? Então nós temos aqui, a ideia desse vídeo era apresentar para vocês os tipos de mochila que a gente tem, as mochilas de ataque, as mochilas cargueiras e as semi-cargueiras, e para que cada uma delas serve para você que está começando, tá? Deixa aí no comentário as suas dúvidas, o que mais você quer saber, deixa aí quais são as mochilas que você utiliza, se você está gostando da sua mochila, e na sequência nós vamos falar sobre mais equipamentos para quem está começando no montanhismo. Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima. Tchau, tchau.